eu declaro aberta a sessão de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, saudando as eminentes ministras componentes desta corte e o representante do Ministério Público Eleitoral e aos advogados aqui presentes. Anuncio o julgamento de 2 recursos originários interpostos por João Silva e José Silva, Carlos Cunha e Marcos Rocha e Partido Comunista, em face de acordo do TRE do Paraná, que julgou parcialmente procedente as ações de investigações judiciais propostas e uma ação de impugnação de mandato eletivo, cassando os mandatos de José Silva e João Silva, bem ainda decretando a inelegibilidade de ambos pelo prazo de 8 anos, com eficácia imediata. Inicialmente, ocupará a tribuna virtual a doutora Laura, representando o senhor o Carlos e o Partido Comunista. Em seguida, a doutora Betina, também representando os mesmos. Tem a palavra, doutora. Boa noite aos excelentíssimos representantes da Corte. Boa noite aos ilustríssimos senhores advogados. Eu, Laura Garbim, represento os interesses de Carlos Cunha, Marcos Rocha e do Partido Comunista. Em um primeiro momento, eu vou tratar de aspectos processuais ligados às demandas. Então, prima facie, eu passo a defender a acertada decisão da Corte Regional por reunir as demandas ajuizadas pelos meus clientes e pelo Ministério Público. A decisão foi acertada, pois no caso em análise, a união das ações não se deu em virtude de litispendência, pois não há identidade entre essas ações, mas sim de conexão, com fundamento no artigo 96b da Lei nº 9.504 de 97. Dispositivo esse que foi incluído a partir da reforma da Lei Eleitoral no ano de 2015. Pois bem, excelentíssimos julgadores, estamos diante de ações com fatos que guardam ligações entre si, como, por exemplo, a alegação de abuso de poder econômico nas ações ajuizadas por Marcos Rocha e pelo Ministério Público, assim como a alegação de propaganda antecipada nas ações ajuizadas por Carlos Cunha e também pelo Ministério Público, que permite, portanto, a sua reunião, uma vez que deve-se evitar a possibilidade de decisões conflitantes acerca de temas que são conexos, com uma análise voltada aos casos em concretos, permitindo assim que se impere a segurança jurídica. No caso em tela, tendo em vista que ambas as ações tinham como escopo o questionamento de práticas que foram adotadas por esses candidatos no período de pré-campanha e de campanha, que poderiam levar à cassação dos respectivos mandatos, e que de fato acabou acontecendo, acertada foi a decisão da Corte Regional. Superado este ponto, eu passo a destacar a questão da eficácia imediata do acórdão. Mais uma vez, mostrou-se correta a decisão do Tribunal Regional por conceder a eficácia imediata à sua decisão. Isso porque é preciso que essas decisões dos tribunais avancem acompanhando a evolução das nossas legislações, principalmente no tocante ao processo mais... Doutora Laura, posso fazer uma pergunta? A senhora não acha que a eficácia imediata do acordo conflita com o artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, que determina que os recursos serão recebidos com efeito suspensivo quando há cassação de mandato? Demais técnicos da Corte desejam complementar? Em relação a esse ponto, não, Excelência. Tem a palavra. Perfeito. Obrigada pela colocação. Eu trago o entendimento do STF no julgamento da ADI 5525, em que se entendeu inconstitucional trecho do artigo 224, parágrafo 3º, da Lei 13.165 de 2015, que exigia o trânsito em julgado da decisão eleitoral para sua execução. Então, dessa forma, se permitiu dar um efeito de execução imediata à decisão do tribunal. Aí, nesse tocante, conforme a análise dos memoriais da parte adversária,
que trouxe este mesmo aspecto em suas razões e com o devido respeito. O nosso escritório traz o ponto de que essa jurisprudência está superada, foi superada ainda no ano de 2018, o ano no qual essa declaração de inconstitucionalidade foi feita, foi o entendimento do STF. Acredito que respondi. Sim, tem mais algum ponto? Satisfeita. Obrigada. Então, por fim, eu trago a questão da legitimidade do Partido Comunista para ajuizar a AIME em apreço. Então, é pacífico também na jurisprudência que depois do pleito, o partido que se coligou, ele pode postular individualmente uma ação eleitoral. Isso porque, conforme dispõe essa jurisprudência do Egrégio Tribunal, o partido político que disputou a eleição poderá propor esta ação isoladamente, uma vez que a coligação se desfez com a ocorrência da eleição. E o termo inicial para a propositura dessa mesma ação é justamente o fim deste pleito, uma vez que os interesses dos partidos coligados, eles se encerram com a sua realização. Esse entendimento ele é corroborado pelo recurso especial eleitoral número 138-2013-620-0042, que foi uma demanda oriunda do Rio Grande do Norte. Então, portanto, eu afirmo mais uma vez que o Partido Comunista ele tem total legitimidade para o ajuizamento desta ação. Eu encerro aqui a minha fala e passo a palavra à minha colega. Muito obrigada. Com licença, senhor presidente, eu gostaria de formular ainda mais uma pergunta para a doutora Laura. Ela disse que nos traria toda a questão processual. Então, eu gostaria que a senhora me esclarecesse em relação à demanda de captação em lista de sufrágio, a primeira AIGE, né, ajuizada. Ela foi ajuizada oportunamente e os fatos ocorreram durante o período eleitoral. A senhora sabe me esclarecer esse ponto e se havia nesse ponto, então, interesse processual dessa AIGE ajuizada em 23/9? Desculpa, a senhora poderia reformular a pergunta, porque, infelizmente, o áudio cortou e eu não consegui pegar o final. Em relação à demanda ajuizada em 23/9, eu gostaria que a senhora nos esclarecesse. Os fatos ocorreram, evidentemente, antes do período eleitoral, porque o registro se deu apenas no dia 26 de setembro, e então, com base nesse contexto, se ela foi ajuizada a tempo e se havia interesse processual do seu cliente nessa demanda. Perfeito. Então, houve a questão de a ação ter sido ajuizada 2 dias antes do registro da candidatura de um dos irmãos Silva. O que o nosso escritório defende é que 2 dias não constitui um tempo demasiado grande, um intervalo muito grande, que poderia justificar, sim, a interposição correta, o ajuizamento correto da ação, visto que o próprio corregedor da ação ele entrou em contato com o cartório e logo feito o registro, ele foi citado na própria ação. Então, o escritório ele defende. Mais alguma pergunta para a doutora Laura? Estou satisfeita, excelência. Obrigada. Excelentíssimos representantes da Corte. Eu represento os interesses de Carlos Cunha, Marcos Rocha e do Partido Comunista. Na presente sustentação oral, eu tratarei mormente acerca dos temas de direito material mais relevantes para o processo em questão. Sobre a captação ilícita de sufrágio. No que diz respeito à AIGE ajuizada por Carlos Cunha em face de João Silva, sob as alegações de captação ilícita de sufrágio e propaganda antecipada, foram apresentadas algumas provas. Uma delas era a gravação ambiental, uma gravação ambiental,
feita por um funcionário do restaurante de João Silva. Nessa gravação, havia áudios de uma reunião realizada entre o candidato e seus funcionários, onde o mesmo oferecia cargos públicos aos seus funcionários em troca de apoio eleitoral para a sua campanha e para a campanha do seu irmão. E também haviam áudios de uma reunião particular entre um dos funcionários e o gerente do restaurante, o senhor Pedro Almeida, onde o mesmo gerente reforçou que o seu patrão, então, o João Silva, favoreceria os funcionários que beneficiassem eleitoralmente ele e o seu irmão. Além disso, foram trazidos também como meios de prova um termo de declaração assinado por outro funcionário, no qual ele narra a reunião ocorrida entre o João Silva e os funcionários do restaurante. Ocorre que a Corte Regional entendeu por acolher a preliminar suscitada pela parte contrária de que a gravação ambiental seria ilícita, não fazendo, então, a análise do pedido, a análise de mérito do pedido, contrariando o entendimento do próprio TSE, que em maio de 2019, no julgamento sobre captação ilícita de sufrágio praticada pelo à época vereador de Timbó Grande, Santa Catarina, Gilberto Massaneiro, fixou tese no seguinte sentido, abre aspas, admite-se em regra como prova do ilícito eleitoral a gravação ambiental feita por um dos seus interlocutores, sem o conhecimento do outro e sem prévia autorização judicial, seja em ambiente público ou privado. Fecha aspas. Permita. Todavia, apesar disso, os irmãos Silva... Fazer uma breve intervenção. Vossa Excelência me permite uma breve intervenção? Vossa Excelência está defendendo a tese e contrariada com a preliminar que foi acatada, não considerando a gravação ambiental. Eu questiono apenas para que Vossa Excelência possa expor. Está me ouvindo bem ou está com dificuldade? Para que Vossa Excelência possa expor o seu ponto de vista, a sua visão e a sua fundamentação, porque nesse caso a gravação foi feita por um terceiro, um empregado do restaurante, segundo consta dos autos. Vossa Excelência poderia explanar de uma forma mais, digamos assim, contundente esse ponto de vista de que essa prova seria uma prova válida e que não seria uma prova ilícita? Bom, o funcionário que realizou essa gravação, ele estava presente na reunião, de modo que a jurisprudência do TSE, ela permite, então, a captação de áudio, porque quando a captação de áudio, a gravação ambiental, feita quando um dos interlocutores tem o conhecimento de que Bom, a gravação ambiental foi feita por um dos funcionários presente na reunião, então, por isso, ela é lícita. Ela não foi uma gravação feita por um terceiro alheio a essa relação de captação, Doutora Laura, captação ilícita de sufrágio. Está vendo um problema de comunicação, não está muito boa a comunicação. O senhor gostaria que eu repetisse? Esse funcionário participava efetivamente da reunião, os autos dizem isso, ou ele estava trabalhando e gravou de forma clandestina essa conversa? Esse é o posicionamento que eu queria que Vossa Excelência colocasse. Nós defendemos que o funcionário estava na reunião. Quem foi chamado à reunião? Todos os funcionários do restaurante João Silva. Todos os funcionários foram chamados a essa reunião. Isso está nos autos. Então, esse funcionário não é um terceiro alheio a essa relação. Ele é um terceiro que fazia parte dessa relação e, portanto, apesar da falta de conhecimento do João Silva sobre estar sendo gravado, considerando a tese do próprio TSE, assim a licitude da gravação, apesar do desconhecimento de João, porque esse terceiro que é funcionário não é um alheio à relação. Ele não é um passante que estava próximo ao restaurante. Ele faz parte, então, desses funcionários que foram coibidos em ambiente de trabalho a colaborar com a campanha eleitoral dos irmãos Silva.
As eminentes ministras têm alguma intervenção acerca desse ponto ainda ou podemos continuar? Estou satisfeito, presidente. Obrigada. Satisfeita, presidente. Obrigada. Todavia, apesar da gravação ter sido considerada ilícita, os irmãos Silva tiveram o seu mandato, seus mandatos cassados pelo julgamento das demais ações. Então, nós não estamos sustentando aqui a reanálise do caso. Porém, na hipótese do recurso interposto pela parte contrária ser provido e as cassações serem revertidas, clamo meu cliente Carlos Cunha pela reforma da decisão no sentido de acolher a gravação ambiental como meio de prova lícito e assim possibilitar a análise de mérito da alegação suscitada. No tocante ao mérito da questão, fica incontroverso que houve sim a captação ilícita de sufrágio, porque João Silva, de fato, ofereceu vantagens aos seus funcionários para que eles colaborassem politicamente para si e para o seu irmão. O candidato se valeu... Doutora Betina, presidente, se eu puder fazer uma pergunta, em relação ainda à captação de sufrágio, já que a senhora está mencionando, a senhora entende que o oferecimento de cargo público, como no caso dos autos, configura a captação de sufrágio? Obrigada. Cargo público seria uma... A doutora Jamile tem alguma intervenção também acerca desse ponto? Eu gostaria só que a doutora me esclarecesse também em relação à configuração da captação ilícita de sufrágio, se o fato dela ter ocorrido antes do período eleitoral influencia de alguma forma na captação na caracterização do ilícito. Tem a palavra, doutora Betina. Obrigada. Ele ofereceu cargos públicos. Oferecer, prometer cargos públicos está previsto no artigo 41A da Lei 9.504 de 97 como hipótese de captação ilícita de sufrágio. E é uma questão lógica que quem está se candidatando não possa oferecer cargos públicos se ele quer ser eleito, que ele já detém. Necessariamente, o candidato vai oferecer cargos que ele venha a dispor caso ganhe. Então, não há impedimento nenhum por ser antes do pleito eleitoral. É da natureza do Instituto que se ofereçam cargos para que se ganhe, né? Já que os candidatos eles não estavam tentando uma reeleição, eles estavam tentando uma eleição. Pode continuar, excelência. Obrigada. O candidato, então, se valeu da sua situação financeira privilegiada e da sua posição como empresário para induzir um grande número dos seus funcionários a trabalhar eleitoralmente em favor da sua eleição e da eleição do seu irmão. Ou seja, o uso da própria influência econômica pelo candidato foi elemento decisivo para desequilibrar a igualdade que exige entre os candidatos, que exige a competição eleitoral dentro do Estado democrático de direito. Não obstante, cabe destacar que a gravação ambiental não era o único meio de prova da captação ilícita de sufrágio. Existe o termo de declaração assinado por um dos funcionários, e esse termo constitui prova autônoma e independente, capaz de permitir a apreciação do mérito da alegação. No que diz respeito à decisão da Corte, pela necessidade de formação de litisconsórcio com o gerente do restaurante, senhor Pedro Almeida, para análise do mérito da gravação ambiental, essa hipótese não merece prosperar. O senhor Pedro Almeida era um mero mandatário do seu patrão, João Silva. Então, nesse caso, nós temos um litisconsórcio passivo facultativo. Quanto ao abuso de poder econômico, é de conhecimento público que, embora os irmãos Silva nunca tivessem antes ocupado cargos eletivos, que eles sempre possuíram um enorme poder político e econômico no estado do Paraná, possuindo restaurantes, shoppings e rádios em diversas cidades do estado, tendo, inclusive, durante décadas, elegido representantes para os mais diversos cargos eletivos. Ou seja, a família Silva é conhecida no Paraná pelo seu poder. Poder esse que diversas vezes
foi decisivo para definir os resultados eleitorais. Nas eleições em que os irmãos concorreram, não foi diferente. De maneira organizada e orquestrada, os irmãos abusaram do poder econômico da família não só para realizar a captação ilícita de sufrágio, mas para realizarem atos massivos de pré-campanha, antecipando assim o pleito e prejudicando a oposição. Além do mais, por não haver uma regulamentação dos gastos de pré-campanha e sua respectiva contabilidade, é fundamental que os mesmos gastos sejam módicos. Do contrário, além de incorrer em campanha antecipada, os candidatos podem trazer recursos de fonte duvidosa para financiar suas pretensões eleitorais. Quando os irmãos Silva incorreram em campanha antecipada, através de uso de recursos massivos na pré-campanha, eles não só adiantaram o pleito e atentaram à igualdade necessária a uma disputa eleitoral dentro de um Estado democrático, mas também trouxeram para o pleito recursos expressivos, não contabilizados e de fonte duvidosa. Encerrou, Excelência. Quanto ao uso indevido dos meios de comunicação. No tocante ao uso indevido dos meios de comunicação, não houve apenas o favorecimento do então pré-candidato João Silva, no que tange a... 30 segundos para concluir as suas razões. Pode continuar, para concluir. Vossa Excelência poderia acrescer um tempo para nós de 2 minutos? Eu acredito que as intervenções que houveram foram todas dentro do tema, mas eu não vejo problema da minha parte em acrescer um tempo, desde que a Corte concorde com esse tempo, e esse tempo, obviamente, será concedido a outra banca. Alguma objeção da Corte? Não, da minha parte, não, Excelência. Então, vou conceder a Vossa Excelência mais 2 minutos. Obrigada. Então, não houve apenas o favorecimento nas entrevistas da Rádio da Família. Também houve a divulgação de fake news por parte dos eleitores apoiadores dos irmãos Silva. A Corte Regional, então, acertadamente condenou os irmãos por uso indevido dos meios de comunicação, pois os disparos em massa foram efetuados por membros do eleitorado dos irmãos e os beneficiaram. A prática de fake news, feita através do disparo em massa, utilizando-se dos mais diversos meios de comunicação, inclusive redes sociais e aplicativos de mensagem, é considerada abusiva e ilegal pelo TSE, tendo um enorme potencial lesivo, sendo capaz de alterar o resultado de um pleito eleitoral. Diante, então, da exposição de tais argumentos, conclui dizendo que é nítido que os irmãos Silva atuaram das mais diversas formas, utilizando-se de campanha antecipada, captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico e fake news, com a finalidade de desequilibrar a disputa eleitoral para garantir sua vitória. Por isso, clamo ao autor da ação pela manutenção da correta decisão do Tribunal Regional. Muito obrigada. Vossa Excelência só usou 1 minuto. Poder de síntese, bom. Eu indago da Corte se tem mais alguma pergunta para a banca. Não, obrigada, presidente. Estou satisfeita. Satisfeita também, Excelência. Eu gostaria só de pontuar e que Vossa Excelência pudesse trazer à baila, é uma matéria que está bem latente nos dias de hoje. Vossa Excelência fala de fake news em redes sociais, imprensa. Poderia expor o seu ponto de vista e fundamentar, diferenciar o que é liberdade de expressão, o que de fato é o direito que tem o cidadão de expressar o seu ponto de vista e o limiar que existe entre isso e a fake news, a notícia falsa. Vossa Excelência tem algum argumento porque essa acusação foi feita contra os Silvas? O TSE tem uma preocupação muito grande com as fake news. Tanto que em 2019 ele emitiu a resolução 23.610, vedando explicitamente essa prática a partir das eleições de 2020. O que caracteriza mais as fake news diferencia da mera liberdade de expressão e talvez alguma informação equivocada que possa haver nessa transmissão
e nessa liberdade de expressão natural que nós temos, a característica de ser um disparo em massa. As fake news são um disparo em massa com uma intenção de atacar a oposição. Principalmente essa característica de massa. A gente consegue notar essa diferenciação na própria resolução 23.610 do TSE, que veda explicitamente a prática. Então, na seara eleitoral, Vossa Excelência entende que a fake news só teria eficácia e eficiência se atacar um candidato adversário. É isso? Não, não. A fake news é uma notícia... Será que isso vai beneficiar uma candidatura e prejudicar a outra? Não seria essa a visão, Vossa Excelência? Eu destacaria principalmente a informação intencionalmente mentirosa, falsa e que é disparada em massa. Principalmente isso. Essa é a grande diferença. Com fins eleitorais. Isso. Nós estamos falando de um mandato eletivo, né? Foi conquistado. Então, essa fake news teria que ter eficiência eficácia para que aquele candidato levasse vantagem. Eu estou satisfeito com a resposta de Vossa Excelência. Tá bem, muito obrigada. Passo a palavra agora, concedo a palavra aos representantes do senhor José Silva e João Silva. As representantes, a doutora Stephanie e a doutora Vitória. Vossas Excelências têm a palavra. Boa tarde, eminente presidente, eminente relator, a quem parabenizo por todo o trabalho frente da relatoria desse processo. Eminentes demais ministros dessa corte e demais advogados de bancada e servidores desse tribunal. Meu nome é Stephanie e eu represento José e João Silva, candidatos legitimamente eleitos pelo voto popular como deputado federal pelo estado do Paraná e governador do estado, respectivamente. Irmãos que representam a transformação da política e que estão sendo alvos de acusações injustas e infundadas. Antes de tudo, faz-se de extrema relevância que analisemos duas questões prejudiciais ao mérito. O necessário reconhecimento da suspeição do senhor relator do Tribunal Regional Eleitoral e a impossibilidade de execução da decisão antes do trânsito em julgado. Vejam bem, o senhor magistrado é amigo íntimo de Marcos Rocha, autor de investigação eleitoral contra os réus e adversário político de José Silva. Nesse sentido, em conformidade com a legislação brasileira e com a jurisprudência dos tribunais superiores, tratando-se de juiz que é amigo íntimo de qualquer parte processual, a suspeição é a medida em vigor. Além disso, faz-se de extrema necessidade que o princípio constitucional da presunção de inocência seja respeitado, a partir do reconhecimento de que a aplicação de decisão condenatória só poderá ser feita após o trânsito em julgado. Houve violação do princípio constitucional no caso em questão? Me permita intervir para fazer só um questionamento. Claro. Você afirma que haveria uma amizade íntima entre o magistrado e a parte. Vossa Excelência baseia-se em quê para fazer essa afirmativa? O que é que o processo nos fala sobre isso? Sim, Porque o que não está nos autos não está no mundo. Então, eu queria que Vossa Excelência pudesse explicitar melhor para que eu pudesse entender qual é esse grau de intimidade, ou se é uma coisa muito que... Às vezes é muito subjetivo isso. Eu queria que Vossa Excelência trouxesse essa informação mais, aprofundasse um pouquinho mais. Uhum. Bom, não há dúvidas de que eles são amigos, isso é citado nos autos também, que eles têm uma relação próxima, e a própria proximidade, né, e a amizade entre uma pessoa que ajuiza uma ação, um adversário político, e um magistrado é extremamente... Então, não pode ser advogado, não pode ser amigo de advogado na sua tese, não? Não, de advogado pode. A questão é que para julgar existe, né, o princípio da imparcialidade. É que assim, existe o princípio da imparcialidade do magistrado. E quando ele é ferido, isso prejudica inclusive a ampla defesa dos réus. Então, o fato dele ser amigo íntimo, inclusive, prejudica isso.
essa intimidade seria eleição com o padre, padrinho de um filho, padrinho de casamento? Qual seria esse grau de intimidade? Eu estou querendo valorar o que seria esse grau de intimidade, se Vossa Excelência tem essa informação nos autos. Porque dizer que o advogado é amigo íntimo do juiz é uma coisa, tem que ter fatos mais concretos, não pode ser tão subjetivo. Eu pergunto se nos autos tem essa informação de forma clara, para que possa se levar isso em conta. Sim, sim, isso é citado, assim, é indubitável, todas as pessoas que conhecem, assim, isso é difundido amplamente na mídia, enfim, a proximidade, né, do magistrado e do adversário político, do que inclusive ajuizou a ação, não é qualquer relação, não é só conhecer, não é só porque eles se conhecem, é realmente uma relação próxima e íntima. Pode continuar. As eminentes ministras têm alguma indagação sobre... Não, sobre esse ponto não, presidente. Obrigada. Também não, Excelência. Bom, houve violação do princípio constitucional da presunção de inocência, no caso em questão, pois antes que a ação transitasse em julgado, a sentença já foi executada, determinando a cassação indevida do mandato de José Silva e João Silva, bem como sua inelegibilidade. Nesse sentido, a fim de preservar as garantias constitucionais, essa decisão deve ser anulada. Quanto ao mérito, o recurso interposto pela defesa deve ser provido. Foram ajuizadas 4 ações eleitorais, tendo sido 2 delas ajuizadas por adversários políticos. Tratam-se de processos que partem de uma mesma premissa: o inconformismo de candidatos inconformados com as suas derrotas nas urnas. Antes mesmo de José e João registrarem as suas candidaturas, Carlos Cunha já havia ajuizado uma ação de investigação judicial eleitoral alegando captação ilícita de sufrágio. Acusação essa sem nenhum fundamento jurídico. No entanto, excelências, não há que se falar em captação ilícita de sufrágio. Em nenhum momento foi comprovado nos autos que os funcionários de João, nem tampouco qualquer outra pessoa que tenha contribuído voluntariamente para a campanha, foram favorecidos de qualquer forma, muito menos com cargos públicos, em decorrência de sua vitória eleitoral. Mas mesmo se assim o fosse, a promessa de cargo e o pedido de apoio, por si só, não caracterizam a compra de votos. A séria acusação de captação ilícita de sufrágio foi feita baseada apenas na alegação de um de seus funcionários. Isso porque as provas anexadas na demanda consistem na gravação ambiental de uma reunião com funcionários do restaurante que o réu é proprietário, em que se fala que eles teriam uma vida melhor caso o candidato fosse eleito, e de uma gravação particular, na qual o gerente do restaurante reitera a fala do réu de que caso o candidato fosse eleito, as coisas iriam melhorar. No entanto, tratam-se de provas ilícitas, as quais devem ser desentranhadas imediatamente do processo, e que, além de tudo, consistem em alegações meramente genéricas. Doutora Stephanie, presidente, se o senhor me permitir, a senhora falou que as provas são ilícitas, obrigada, e devem ser desentranhadas do processo, mas por que razão, fundamento jurídico que elas são ilícitas? São gravações ambientais e isso a jurisprudência já afirmou conhecimento quanto a isso, de que as gravações ambientais, assim, são provas ilícitas, né? Então, é por conta disso. A jurisprudência de qual tribunal? Nossa Excelência poderia citar essa jurisprudência? Desse egrégio tribunal, eu posso procurar o número aqui. São gravações, acho importante falar, né, que são gravações ambientais feitas clandestinamente, né, isso eu acho importante salientar. E, além disso, o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal fala sobre isso. Então, além de ter sido ter sido firmado pela jurisprudência, esse conhecimento, é algo também que tem um aparato constitucional. Eu acho importante salientar isso. A advogada da
da parte adversa citou uma jurisprudência no sentido contrário do que Vossa Excelência está dizendo. Aí eu gostaria de saber se Vossa Excelência... Excelência, se eu pudesse complementar nesse tópico, eu gostaria que a doutora Stephanie nos esclarecesse se o fato dele ter convocado uma reunião, porque todos nós sabemos que a questão da gravação, da licitude ou ilicitude da gravação tem a ver, está intrinsecamente ligado com o direito à intimidade. A partir do momento que ele convocou uma reunião com várias pessoas num local público, ele não abriu mão desse direito à intimidade, então haveria violação a esse direito fundamental que justificasse a declaração da prova como ilícita? Não. Bom, antes de tudo, eu queria responder aqui, né, sobre a pergunta da jurisprudência. Primeiro, tem vários julgados, mas eu queria salientar primeiro o julgado do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que declarou que a gravação ambiental é prova ilícita e não pode ser usada como prova para o julgamento do processo, salvo quando expressa a autorização judicial a fim de proteger a intimidade e tal. Então, isso inclusive eu posso depois colocar aqui o número. Além disso, tem a questão... e além disso, existem julgamentos, né, que a relatora foi a ministra Luciana Lócio. E sobre a outra questão, né, em que a senhora me perguntou, de que a pessoa estaria abrindo mão da intimidade ao participar da reunião, isso é mentira, né? Isso não é verdade. Para começar, são lugares privados. Não é porque a pessoa quer participar de uma reunião que ela consente em ser gravada o que ela fala. Ela consente a mera participação na reunião. Isso é bem diferente, é nesse sentido que se firma essa jurisprudência que eu citei agora e que se firma jurisprudências de diversos tribunais atualmente. Doutora Jamile, satisfeita? Satisfeita, Excelência. Pode continuar, doutora Stephanie. Eu parei... Tá. Bom, então, tratando-se de provas ilícitas, elas devem ser desencanadas imediatamente do processo. Mas, além de tudo, é importante salientar de que se tratam de alegações meramente genéricas, que não induzem a prática de corrupção eleitoral. Afinal, nenhum cargo foi prometido em troca de votos para o candidato. Apenas solicitou-se apoio político, o que não se enquadra dentre as vantagens eleitorais. João e José Silva também foram acusados de abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação por conta de supostos eleitores terem compartilhado notícias falsas em suas redes sociais. No entanto, o direito brasileiro não admite a punição de réus por fatos praticados por terceiros. Nesse sentido, João e José Silva não podem ser responsabilizados pela divulgação de informações inverossímeis por apoiadores políticos, tendo em vista que, em nenhum momento, os réus participaram do feito, nem tampouco incentivaram a sua prática. Não há comprovação da existência de benefício para os candidatos com a veiculação dessas notícias falsas. Ademais, o mero apoio do eleitor a um candidato não pode ser fundamento para condenação por abuso de poder, uma vez que não se trata de ato potencialmente lesivo. Cabe ressaltar também que não há nexo entre os fatos relatados e os reais, sendo incabível a responsabilização por fato único e exclusivo de terceiro que sequer tem relação com os atos dos réus, uma vez que estes não tinham conhecimento, nem tampouco foram beneficiados com o feito. Por isso... Doutora Stephanie, fazer uma intervenção em relação ao uso dos meios de comunicação e até a propaganda antecipada. Em relação à propaganda antecipada, vários eleitores pediram voto em nome dos candidatos João e José Silva. Em relação ao uso das fake news em massa, consta nos autos que eles foram beneficiados por essas
por esse envio. Eu queria que a senhora abordasse como ambas as situações não favoreceram os candidatos, por favor. Doutora Jamile, algo acrescentado acerca dessa pergunta? Com relação a esse tópico, não, Excelência. Obrigada. Antes de tudo, eu acho importante explicar que, ao contrário do alegado pelo Ministério Público nos autos, os eleitores não pediram explicitamente votos para os pré-candidatos, mas sim só exaltaram as qualidades dos pré-candidatos, bem como seu projeto político, o que é bem diferente, né? Nos termos do artigo 3º da Resolução 23.610 de 2019 do Tribunal Superior Eleitoral, a mera menção, a pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais e a divulgação de seus posicionamentos pessoais sobre questões políticas em redes sociais não configura a propaganda eleitoral antecipada. Não existe provas nos autos de que foi feito pedido explícito de votos aos réus, somente exaltação de qualidades e projetos políticos, o que não qualifica a propaganda antecipada. Com relação à outra pergunta, a senhora poderia repetir? Sobre as fake news, se elas não favoreceram também os candidatos. Com relação às fake news, não existem provas de que elas favoreceram os candidatos. Então, como não há provas, a gente não pode alegar isso, né? Então, além disso, tem toda a questão de uma responsabilização por fato praticado por terceiro. Então, em nenhum momento há provas também de que os candidatos, em algum momento, concordaram, foram coniventes com a divulgação das fake news. Não foram eles que divulgaram. E também são supostos eleitores. A gente nem sabe se, de fato, são apoiadores. Ou se isso não foi feito justamente para depois esses candidatos serem tirados injustamente do cargo. Inclusive, né, o próprio fato de um adversário político já ter ajuizado uma ação eleitoral 2 dias depois, isso já mostra uma perseguição política em que esses candidatos foram submetidos desde o início. Então, não há provas de que, de fato, eram eleitores, não há provas de que os réus foram coniventes com a divulgação e também não há provas de que eles foram beneficiados com a divulgação de informações inverossímeis. Doutora Lara? Estou satisfeita, Excelência. O Stephanie concluiu suas razões? Não, Você tinha 30 segundos quando foi interrompida, então tem 30 segundos para concluir. Eu vou concluir agora. Então, por isso que eu acabei de mencionar, é implausível a responsabilização dos requeridos pela divulgação por supostos apoiadores políticos de notícias falsas. Ora, Excelência, os mesmos argumentos são válidos para descaracterizar o abuso de poder religioso, do qual os réus também foram acusados. Haja vista que a mera simpatia de um ente, seja ele filantrópico ou não pode caracterizar ato ilícito. Em nenhum momento foi comprovado nos autos a ligação e o incentivo à atividade religiosa. Os réus não são pastores nem convocaram o culto. Portanto, eles não podem ser condenados. Agora eu passo a palavra à minha colega Vitória Machado. Antes da doutora Vitória pronunciar, eu tenho, sobre esse tema que Vossa Excelência acabou de abordar, a questão da liberdade, da influência de um líder religioso num pleito eleitoral. Qual o embasamento que Vossa Excelência acha que teria para que isso fosse considerado, de fato, essa influência fosse caracterizada? Uhum. As doutoras têm alguma também acerca desse tema? Querem acrescentar? As ministras? Não, obrigada, presidente. Também não, em poucas palavras, me diga qual seria, por favor. Uhum. Eu acredito que caso os réus tivessem convocado um culto para apresentar as candidaturas, caso o réu fosse um pastor que estivesse celebrando o culto, seria uma situação, né? Isso configuraria o abuso do poder religioso. No entanto, o que se verifica é que os réus só participaram sentados na plateia, como qualquer outro fiel ali presente, de uma cerimônia religiosa. Nós também não podemos impedir que os réus participem de cerimônias religiosas. Em nenhum momento também eles pediram
para que durante a celebração do culto fosse feita a propaganda política deles. Nada disso, não há provas sobre isso. Eles apenas participaram sentados e exerceram a sua fé, o que também é um direito de todos os cidadãos. Daquela igreja, doutor Esther? O quê? Eu acho que não é uma igreja, não. É um centro espírita. Se não me engano, é um centro espírita. Eles são espíritas praticantes e participam daquele centro espírita, sabe? Tem essa informação? Ou eles foram apenas na época da eleição? Sim. Antes de tudo... Me desculpa, realmente é um centro espírita, e eles são praticantes, eles são espíritas, eles frequentam o centro, então foi apenas mais uma das cerimônias que eles frequentam normalmente, como qualquer outro fiel, foi apenas um exercício da sua fé, e eles não podem ser penalizados nem punidos por isso. A palavra da doutora Vitória. Boa tarde, eminente presidente e relator, excelentíssimos representantes da corte deste tribunal. José e João Silva, após filiados a um partido e promovido licitamente todas as campanhas políticas, inclusive atos meramente administrativos anteriores ao registro, para concorrer às eleições e ganhando democraticamente, foram questionados sobre a legitimidade de sua candidatura e de seus registros, sem sequer terem participado ou se beneficiado dos alegados atos. Face assim, por isso, necessário afirmar veementemente que não houve, em nenhum momento, prática de abuso de poder, conforme prevê o artigo 22 da Lei Complementar número 64 de 1990, muito menos de ato vedado nos termos do artigo 73 da Lei 9.540 de 97. Isso porque não há adequação típica para ser considerada conduta vedada, uma vez que não há nexo de causalidade, como já apontado pela minha colega Stephanie, nem de potencialidade lesiva, que comprovem o desequilíbrio do processo eleitoral, conforme jurisprudência deste colêndio tribunal. E ainda que fosse afastada a potencialidade, deve-se reservar a cassação de registro para atos gravosos, conforme a proporcionalidade, como diria na doutrina de José Jairo Gomes, diante da mera insignificância do ato. Além disso, excelências e excelentíssimos representantes desta corte, os atos cá elencados pela parte contrária não são capazes de alterarem o equilíbrio do processo eleitoral, a lisura do processo, uma vez que, como já dito, eles ganharam democraticamente, agindo conforme a lei e respeitando o princípio de uma eleição, princípio e direito de uma eleição limpa. Para configurar o abuso de poder, é indispensável verificar a potencialidade em desequilibrar, de acordo com as jurisprudências também deste colêndio tribunal. Assim, devemos ressaltar a ausência de potencialidade lesiva frente à alegação de abuso de poder econômico, uma vez que os nossos clientes não participaram, tampouco têm comprovações evidentemente fortes de que se beneficiaram, de fato. Apesar do artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar de número 64, conduzir a uma interpretação errônea de que a potencialidade está afastada, ele simplesmente retira o critério meramente quantitativo e foca na qualidade do ato, que é nada mais que a potencialidade de lesar a lisura do processo eleitoral. Ora, excelências, em nenhum momento nossos clientes agiram com má fé ou contrariamente à lei. Não existem sequer provas bem fundamentadas, apesar de apenas meras alegações e vídeos, como já dito, que devem ser desentranhados do processo por serem provas ilícitas. Com relação à acusação de que os réus teriam ultrapassado os gastos de campanha, contabilizando o momento da pré-campanha, essa também é infundada. Afinal, os gastos que devem ser declarados são os da campanha, não os da pré-campanha, uma vez que foram utilizados para a realização de eventos, de apresentação de propostas, simplesmente, e não de candidatos, não de candidatura. Além disso, o valor de R$8.000 é simplesmente irrisório. Não obstante, não houve comprovação de gastos excessivos, tampouco de doação por pessoa jurídica. Eles também foram acusados de propaganda antecipada
como já apresentado, em decorrência de mensagens compartilhadas nas redes sociais por eleitores. No entanto, tal acusação também não deve prosperar, uma vez que apenas tiveram suas qualidades e projetos políticos exaltados por seus eleitores, o que, de acordo com a Resolução 23.610, como bem apresentado pela minha colega do Tribunal Superior Eleitoral, não configura a propaganda antecipada eleitoral. Retomando aqui a questão da ilicitude da gravação ambiental, com a qual eles foram acusados, abuso de poder econômico e religioso, baseando-se na suposta reunião entre os réus dentro de uma instituição religiosa, na qual supostamente proclamaram discurso político, e de um vídeo de uma reunião entre os funcionários e de uma declaração de um dos funcionários, que supostamente tem uma promessa de cargos e melhorias. Ora, excelências, a questão da gravação ambiental já foi bem decidida como indevida e deve ser mantida, pois é sim prova ilícita, salvo quando acompanhado de expressa autorização judicial, o que não ocorreu nos autos. A fim de garantir, assim, um devido processo legal. A gravação, como qualquer outra prova ilícita, viola o direito material e princípios constitucionais inafastáveis, inclusive influenciar o julgador. Pode sim influenciar o julgador, quem na realidade deve ser imparcial. Além do mais, não há comprovação de que o fato ocorreu, de que os fatos alegados ocorreram. Ninguém pode ser impedido de ir a cultos religiosos, como já muito bem exposto pela minha colega, por exemplo. E a mera alegação de um terceiro não pode ser considerada para eventual julgamento sobre abusos acolhidos. Doutora Vitória, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho em relação ao abuso de poder religioso, porque a doutora e a doutora Stephanie, não creio que não abordaram esse ponto, acerca do eventual litisconsórcio passivo com o religioso responsável pelo centro espírita, porque ele não integrou a lide. Doutora Jamile, tem algo a acrescentar? Em relação a esse tema, não, excelência, mas depois eu gostaria de fazer uma pergunta sobre outro tópico. Não, doutora Vitória. Então, aqui eu acho ideal a gente falar, antes de tudo, que não deveria ter litisconsórcio, não há necessidade. Seria aqui, no caso, um litisconsórcio, se fosse necessário, logo não teria nenhum problema. E também, a gente tem que falar também que não teve aí uma quebra do princípio da laicidade. Então, não vejo necessidade de ter. Mas qual o fundamento jurídico que a senhora entende que não há necessidade? A senhora pode repetir, por favor? A doutora acabou de falar que entende que não há necessidade do litisconsórcio, certo? Mas quem mencionou e falou em favor dos candidatos no centro espírita foi o religioso. Ele foi o autor de eventual conduta ilícita. Então, a senhora entende que não precisaria o litisconsórcio, fundado no quê? Bom, o CPC fala da ideia de litisconsórcio necessário e, se não tiver a pessoa, não pode continuar o julgamento, não tem problema, entendeu? Agora eu não consigo lembrar de cabeça o número, mas eu sei muito bem que fala disso, e então não tem nenhum problema a instituição religiosa, né, o centro espírita, não estar no processo, não estar nos autos. Tá bom, muito obrigada. A doutora Jamile quer fazer o seu questionamento agora? Eu gostaria de voltar um pouquinho quando a doutora falou na questão do abuso de poder econômico nos gastos realizados durante a pré-campanha. Não se discute aqui a licitude dos atos financiados, né? Se configuraram ou não propaganda antecipada, isso não está em discussão. Eu gostaria que a senhora me dissesse, pelo que consta dos autos, eles gastaram em pré-campanha o dobro daquilo que gastaram durante a campanha eleitoral. E gastaram na campanha eleitoral um pouquinho acima do limite para o cargo. E a gente sabe que o limite de gasto para um cargo de governador e de deputado estadual, federal, são bastante elevados, né? Passa da casa do 1 milhão.
Então, nesse sentido, eu gostaria que a senhora me dissesse, com relação à atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, se não poderia ser considerado esse gasto vultuoso, ou se ele não é vultuoso na sua opinião, para fins de caracterização do abuso de poder econômico. Bom, alguma colocação acerca dessa pergunta? Não, Excelência, obrigada. Doutora Vitória, tem a palavra. Bom, aqui eu gostaria de falar que esse valor, na realidade, foi composto pela soma do valor de ambos. E o valor que eles gastaram na pré-campanha não está em questão aqui. Não tem prova de que eles realmente gastaram a mais ou não. Então, essa questão do valor acabou sim sendo um valor irrisório, um valor que não tem muito, não teria esse problema que a senhora elencou aqui, exatamente porque o valor, por exemplo, da pré-campanha não deve ser contabilizado ou levado em consideração e, de qualquer forma, o valor apresentado foi referente à soma de ambos os candidatos. Ok, satisfeito. Satisfeito. Concluir o seu... Bom, concluindo, ante todo o exposto, nós, da defesa, requeremos que sejam acolhidas as nossas preliminares para o reconhecimento da suspeição do magistrado e anulação dos atos instrutórios realizados, inclusive a sentença proferida e o reconhecimento da nulidade da decisão que permite a execução antecipada da sentença sobre a cassação do mandato e inelegibilidade. E não sendo reconhecidas as preliminares, requeremos o provimento do recurso para, no mérito, o reconhecimento da ausência de captação ilícita de sufrágio, que a decisão seja reformada para que os réus não sejam culpabilizados por fato de terceiros, que o uso dos meios de comunicação sejam reconhecidos como lícitos, que seja reconhecida a inexistência de propaganda antecipada, a ausência de potencialidade lesiva e que a decisão que reconheceu a ilicitude da gravação ambiental seja mantida, além de ser concedido o efeito suspensivo para evitar a cassação antecipada do diploma, conforme o artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral. Requer-se, portanto, e por fim, o provimento deste recurso, além do não provimento do recurso dos outros recorrentes. Muito obrigada. Pois bem, as eminentes ministras têm algum questionamento para a Vitória? Não, obrigada. Não havendo questionamento, eu informo a doutora Bettina e Laura, da equipe 135, que terá um acréscimo de 6 minutos para a réplica. E já concedo a palavra para a réplica, que será proferida pela doutora Bettina. Tem a palavra, excelência. Excelentíssimos representantes da Corte. Primeiramente, eu gostaria de frisar que a família Silva não representa a nova política no estado do Paraná. A família Silva é uma família tradicional na política do estado do Paraná. E os eleitores tiveram a sua vontade viciada nas urnas, pelos atos irregulares praticados pelos irmãos ao longo da pré-campanha e da campanha eleitoral. Sobre a suspeição do relator. Bom, não há provas nos autos que sustentem a alegação de suspeição. Além disso, a suspeição depende de procedimento específico, o qual não foi seguido pelas partes em questão. De modo que a acusação de suspeição do relator é uma mera alegação. Ela não prosseguiu. Quanto à execução imediata do julgado, a equipe 240 trouxe jurisprudência superada ainda em 2018 quanto ao tema. O STF, na ADI 5.525, por maioria, declarou inconstitucional o trecho da Lei 13.165 de 2015, que exigia o trânsito em julgado da decisão para a execução da decisão eleitoral. De modo que, sim, hoje é possível a execução da sentença eleitoral antes do trânsito em julgado.
Sobre a captação ilícita de sufrágio, a equipe 240 se equivoca ao trazer a captação ilícita de sufrágio como crime de corrupção eleitoral. Nós temos nesse processo ações cíveis e não penais. Quanto à culpa de terceiro, no caso das fake news, culpa de terceiro é um instituto do direito civil que não se aplica ao direito eleitoral. A isenção não se aplica porque, do contrário, seria muito recorrente a hipótese de cegueira deliberada dos candidatos, que buscariam propositalmente não saber o que o seu eleitorado está fazendo, porque mesmo que essa conduta do eleitorado fosse irregular e o beneficiasse, se ele buscasse não saber, ele jamais responderia por ela. No tocante à antecipação do pleito, a antecipação do pleito é clara. A contratação foi feita, a contratação de empresa, para fazer vídeos com os irmãos candidatos, os irmãos João e José Silva, inclusive com prédios públicos ao fundo, aludindo à futura eleição dos pré-candidatos. Essa situação é análoga ao caso da ex-senadora cassada Selma Arruda. Os irmãos praticaram atos próprios de campanha no período que seria pré-eleitoral. Ademais, eles, sim, utilizaram recursos massivos em pré-campanha, violentando a natureza módica natural da pré-campanha e descaracterizando o termo de pré-campanha. Os irmãos usaram quase 2 vezes mais recursos durante a sua pré-campanha do que durante a campanha eleitoral. Bom, era isso que nós tínhamos para falar. Muito obrigada. Algum questionamento para a doutora Betinha? Não, obrigada, presidente. Não, obrigada, excelência. Concedo a palavra agora para a tréplica, a doutora Vitória. Bom, excelências, eu gostaria de começar que a Colenda, advogada, falou sobre a situação financeira privilegiada dos candidatos. Isso não tem uma alegação, não é uma alegação fundada. Não tem como você argumentar isso, não impede que alguém com uma situação financeira estável possa se candidatar. Falou que isso desequilibrou a igualdade no processo eleitoral. Isso não desequilibrou a igualdade, foi completamente infundada essa alegação. Ela falou também que os atos da pré-campanha influenciaram as eleições, falando que teve atos massivos de pré-campanha, reiterando novamente a ideia de que teve extrapolação do limite, e como já foi dito e reiterado, não teve extrapolação do limite. Os atos pré-campanhas não são considerados legais, não teve abuso. Sobre a questão da suspensão da execução da decisão, apesar delas terem trazido uma jurisprudência, é importante destacar que não pode ocorrer em razão do princípio da presunção de inocência. Não tem como ocorrer isso. E também por causa do artigo 5º, 52 da Constituição e artigo 15 da Lei Complementar 64, número 64, de 1990. E apesar dela ter até dito que a questão de que nós não estamos falando sobre processo criminal, nada impede nós citarmos jurisprudências também. Inclusive, o STF já decidiu sobre processos criminais que devem ter, sim, efeitos suspensivos. Não sustenta essa alegação dela. E, por fim, não houve abuso de poder econômico na pré-campanha na campanha, como já reiterado. Por isso, nós reiteramos os argumentos apresentados na nossa sustentação oral. Obrigada. Muito bem. Indago das eminentes pares, tem algum questionamento a fazer?
Não, obrigada, Excelência. Satisfeita, Excelência. E não havendo mais questionamentos, eu quero, nesse momento, antes de encerrar a sessão, me dirigir às jovens advogadas pela brilhante participação, estão de parabéns, demonstraram que estudaram para estar aqui, demonstraram que têm talento, e eu só posso dizer que a minha satisfação é enorme estar próximo de pessoas jovens, ouvindo as opiniões e colhendo e sorvendo o conhecimento de pessoas jovens. Isso faz a gente se sentir mais jovens. Eu, nos meus quase 30 anos de magistratura, é gratificante participar de um evento como esse. Eu sou muito grato ao Dr. Marcelo Vaig por ter me convidado, a Laila, que tem mantido contato comigo, o Daniel, que está aqui conosco. Realmente, esse evento é um evento grandioso e eu quero deixar aqui a minha admiração, o meu respeito. Foi realmente fantástico participar deste momento. Eu pergunto se as eminentes colegas têm algo a acrescentar também, agora no final. Eu já mencionei em outras oportunidades, mas é sempre um prazer estar aqui fazendo essa avaliação. E eu quero parabenizar as nobres advogadas que defenderam muito bem o interesse dos clientes, estudaram os autos, estudaram teses, estudaram jurisprudência e, quando não, também levantaram argumentos próprios, estão de parabéns. Doutora Jamile. Quero também parabenizar as participantes e falar do meu orgulho em participar aqui de um painel exclusivamente feminino, do ponto de vista das advogadas, né? Para nós é sempre uma felicidade ver que os estudantes estão cada vez mais interessados, principalmente na nossa área, direito eleitoral, que há pouco tempo não era exatamente uma disciplina muito buscada, muito procurada, mas que hoje em dia a gente tem visto aí ao longo dos últimos 20 anos do nosso trabalho que esse quadro tem se alterado e que com certeza o futuro é promissor, né? Pois já tão jovens, todas vocês, engajadas, determinadas. Parabéns pela participação. A gente sabe que o trabalho de vocês não se resume ao que foi mostrado aqui, embora tenham se apresentado todas muito bem, mas o trabalho de vocês certamente foi muito mais duro, muito mais árduo, um trabalho de pesquisa bastante intenso. Então, eu queria parabenizar mais uma vez todas e agradecer mais uma vez também a organização pelo trabalho impecável que vocês estão realizando. E um prazer, doutor José, ter sido presidida pelo senhor essa noite. Prazer meu. Eu declaro encerrada a sessão e quero pontuar. As perguntas e as provocações são feitas exatamente para extrair de vocês o que nós conseguimos extrair agora à noite. Então, parabéns. Muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço, doutor José, doutora Lara, doutora Jamile, as oradoras Stephanie, Betina, Laura e Vitória, 4 mulheres potentes aqui, 4 oradoras habilidosas, cada uma com um perfil muito bem definido, oradoras com assinatura, eu diria até, né? Cada uma com um perfil muito claro. Enfim, foi um grande prazer estar participando aqui, olhando no meu cantinho essa rodada acontecer. Parabéns a todas vocês. De antemão, sempre que as rodadas acabam, acho importante destacar que a multicorte ela deve ser entendida menos como disputa e mais como janela de oportunidade, como modelo de aprendizagem. Nos painéis é muito comum o feedback a respeito do papel do direito eleitoral na formação, nas graduações, né, na formação dos nossos graduados em direito. Em geral, não são disciplinas obrigatórias, mas que com esse modelo de aprendizagem a gente tem a potencialização da imersão no direito eleitoral. Então, muito obrigado a vocês. Parabéns. O ganho que vocês já têm é muito grande. Certamente vocês estão prontos para fazer sustentação oral, uma audição oral no tribunal. Fiquem sabendo que será muito mais tranquilo. Se vocês passaram tão bem por essa experiência, certamente quando tiverem que se fazer uma audição oral em um tribunal perante um juiz, enfim, vocês já estão mais do que prontas. Peço aos juízes, né, como é uma rodada absolutamente e honrosamente dominada por mulheres tão incríveis,
peço às juízas e ao juiz, melhor corrigindo, que preencham os formulários de avaliação nos próximos 15, 20 minutos, para que nós possamos ter o controle aí das notas. Desejo sorte às competidoras. Agora que a rodada acabou, posso assim chamá-las. Haverá uma próxima rodada e certamente na próxima vocês estarão ainda melhores, ainda mais tranquilos, ainda mais à vontade, esperando até que os juízes perguntem, porque a pergunta é oportunidade, né? De você mostrar que sabe, que domina e que é capaz de fugir até mesmo daquele ponto mais difícil. Passo a palavra agora ao Dr. José, para que possa conduzir os trabalhos e encerrar esta rodada do Electromotive Court Competition. Agradeço a todos em nome da comissão organizadora, das entidades organizadoras. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. Doutor José, a palavra está com o senhor. Muito obrigado mais uma vez, José. Eu que agradeço e digo que foi fantástica a participação e estar nesse momento, mais uma vez, repito, foi chamada a atenção, eu sou o único homem, você, né, que está aí nos bastidores, mas eu o único homem participando no meio de de 6 mulheres inteligentes e preparadas. Foi uma grande honra para mim. Nesses tempos difíceis que estamos vivendo, é importante que a gente tenha esse tipo de atitude, que a gente não pare, que a gente não se acomode. E tem uma frase de Arthur Schopenhauer, que é um filósofo alemão. Na verdade, ele nasceu na Polônia, mas radicou-se na Alemanha. Ele diz assim, e eu acredito que é uma frase dele que se adequa muito aos dias de hoje. As pessoas comuns pensam apenas como passar o tempo. É o que nós devíamos estar fazendo agora, que nesse tempo nós estamos dentro de casa sem fazer nada. Mas ele conclui, uma pessoa inteligente tenta usar o tempo. É isso que nós estamos fazendo aqui, usando o tempo da melhor forma possível para crescer, para aprender. E eu repito, eu aprendi muito nesta noite. A minha idade, a minha experiência não me faz uma pessoa completa. Eu estou sempre em evolução. Uma boa noite para todos. Boa noite, doutor José. Foi um prazer, viu, conhecê-lo. Quem sabe nos encontramos uma próxima vez. No TRE da Paraíba, apareçam. Quando vier ao Paraná, está convidada também. Prazer. Parabéns, meninas. Podem descansar, que acabou por hoje, né? Fizeram um show. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, boa noite.